Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez para uma super live EDAPA e eu trago comigo agora duas pessoas que são fantásticas na área de agentes de aeroporto. Eu estou comigo, estão comigo, né? A Cristina Helena e o Tiago Cunha. O Tiago, que é o nosso coordenador, a Cristina, que além de profissional da área, também é instrutora na Azul e na EDAPA nessa área de agente de aeroporto. Gente, obrigado pela participação. Eu vou começar falando com o Tiago para dar o seu boa noite e depois a Cristina. Boa noite, Jair. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Espero que a gente bata um papo aí super legal sobre a agente de aeroporto, sobre as companhias aéreas, sobre o mercado da aviação civil. Vai ser bem legal. E aí, Cristina? E aí, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vai ser um prazer enorme falar dessa profissão que eu amo tanto. Então, vamos aproveitar aí. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Gente, vocês podem participar, escrevam aqui nos comentários. Eu vou receber, eles também, os nossos convidados também vão receber e nós vamos respondendo as suas perguntas. Vou começar com o Tiago. O que faz um agente de aeroporto? Porque as pessoas não têm muita noção. Eles acham que é piloto, mecânico e comissário. Mas o pessoal de terra é muito importante nesse processo. É uma boa pergunta mesmo, viu, Jair? Porque geralmente as pessoas, quando vão para o aeroporto, né, elas passam por um agente de aeroporto de alguma forma, seja no check-in, no balcão, seja na sala de embarque, seja para comprar uma passagem aérea, mas elas não sabem exatamente o que que um agente de aeroporto faz, né? Então, é muito comum a gente imaginar, né, o senso comum ter uma ideia de que o agente de aeroporto é um atendente que dá informações sobre voo, que diz se o voo está atrasado, se o voo está no horário, quanto custa a passagem, que reacomoda um cliente se o voo cancelar. É muito comum ele ser enxergado como um atendente, alguém que está ali lidando com o cliente final e atendendo o cliente final. Não que ele não faça isso, né? O agente de aeroporto ele também faz tudo isso que a gente acabou de falar. Mas acima disso, eu costumo dizer nas aulas que a gente ministra na EDAPA que o agente de aeroporto, antes de qualquer coisa, ele é um agente de segurança. Então, ele é a primeira barreira e muitas vezes a única barreira que o cliente vai ter antes de entrar numa aeronave, de uma companhia aérea. Então, a gente está dizendo que o agente de aeroporto é o responsável por verificar a bagagem de mão, por verificar a bagagem despachada, por verificar se vai ter algum artigo perigoso despachado, por verificar a documentação daquele cliente ou passageiro. Então, por exemplo, uma família que vai embarcar com uma criança de colo. Quem garante que aquela criança de colo realmente tem parentesco com aquela família, né? Quem garante que aquilo ali não é um sequestro, um tráfico de bebês? Então, quem vai garantir isso é o agente de aeroporto conferindo a documentação. E além disso, ele cuida de toda uma parte de logística ali, né? Porque ele acompanha tempos e movimentos, horário de chegada, horário de saída, tem toda uma logística no pátio de pista, com embarque de carga, despacho de carga, de bagagem, de artigos perigosos. Então, é algo muito mais complexo, que eu diria que envolve muito mais áreas de logística e treinamentos específicos da aviação, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, do que simplesmente atender um cliente, né? Passa pelo atendimento, mas faz parte de uma cadeia de serviço. É a experiência que o cliente vai ter, é o cartão de visitas que o cliente vai ter. E as companhias aéreas não negociam segurança, né? Segurança é um valor que não tem como negociar. Então, o primeiro funcionário responsável por garantir essa segurança, por garantir que o voo do cliente vai ser um voo tranquilo e seguro, é o agente de aeroporto. Então, é uma profissão de muita responsabilidade, né? Sem dúvida. Quer falar um pouquinho, Cris? Não, com certeza, sem dúvida, é de grande responsabilidade. Nós somos todos um agente de segurança, a gente é a linha de frente ali no aeroporto, é a primeira visão que o cliente tem, nós somos o primeiro contato, então é com a gente que ele vai conversar, que a gente vai tirar as dúvidas sobre vendas de passagem com ele, vai fazer o atendimento do cliente, vai fazer o acompanhamento dele. Então, a gente faz o atendimento dos clientes, a gente faz atendimento dos outros tripulantes, a gente tem, eu acho que é um dos poucos setores que a gente consegue ter contato
com todos os outros setores, né, e consegue ver todos os clientes, a gente acaba se tornando amigo dos clientes, então cada dia é uma experiência diferente, é uma coisa nova que acontece, sem deixar realmente que a segurança ela seja esquecida, ela está sempre em primeiro lugar ali para a gente, sempre. É isso aí. Tá no mute. Mute aqui, voltei. Não tem rotina, pelo que eu entendi, a vida de um agente de aeroporto não tem rotina. Não tem. Não tem. Inclusive, para a pessoa querer trabalhar no aeroporto como agente de aeroporto, né? Um dos pré-requisitos é justamente esse, é querer trabalhar num ambiente dinâmico, num ambiente onde você sabe a hora que vai entrar, mas sabe que naquelas próximas 6 horas pode acontecer tudo. Pode ser um dia muito bonito, um céu de brigadeiro, que os voos vão sair todos no Sim. horário, ou pode ser um dia de chuva, que o aeroporto vai fechar para pouso e decolagem, e você vai ter 4, 5 voos cancelados no mesmo dia, e vai ter que chegar numa sala de embarque e falar para 500 passageiros que naquele dia eles não vão conseguir embarcar como eles gostariam. E quem tem que lidar com tudo isso, com todos esses imprevistos, é o agente de aeroporto, junto com a equipe de solo. Olha, Exato. Viracopos é um dos aeroportos que menos fecha no país. Mas quando ele fecha, todos os outros estão fechados. É E eu verdade. tive uma experiência que eu fui para Caruaru, alguns anos atrás, e nosso voo ia sair, acho que alguma coisa tipo 7, 8 horas da manhã, algo que o valha. E nós chegamos lá e fechou. Nós fomos decolar para sair 6 horas da tarde. Nós ficamos da manhã até as 6 da tarde no aeroporto ali. Entendeu? Era um voo da Azul e nós íamos para o Recife e a gente estava ali danado. Aí começou a vir comida, papapá. Mas você imagine, nós éramos, acho que, o primeiro voo da manhã para o Recife e saímos às 6 horas da tarde. Era um período desse, um período de inverno, quase primavera, e foi muito louco, foi muito interessante. E é um estresse para o passageiro. Sim. Exato. E aí você imagina, né, Jair, quem cuidou de todo esse processo aí que você acabou de descrever, né, de voo cancelado, reacomoda cliente, reacomoda em hotel, manda para hotel de táxi, cuida de alimentação, cuida da segurança dessas pessoas que estão no aeroporto. Quem olha para tudo isso são os agentes de aeroporto. Então, por isso que não dá para dizer que é só um atendimento ao cliente, né? Não que atender ao cliente seja algo mais simples, mas é muito mais do que isso, né? E aí, justamente quando a gente tem um voo cancelado, uma contingência, como a gente chama, né, que são as contingências do aeroporto, é que a gente percebe o quão valioso é o trabalho desse time de solo, né, dessas pessoas que estão lá e que sem elas esse avião não decolaria com segurança. Eu tive de solo. Olha, a Nádia Gentil está participando aqui. Nádia, obrigado pela sua audiência. Ela diz, sou professora e quero ser agente de aeroporto. E por onde a gente começa então, gente? Comece, venha, né? Só venha. Mas por onde a gente começa? Por onde ela deve começar? Vamos lá, Tiago. Se ela tem interesse em ser agente de aeroporto, é legal ela pesquisar bastante sobre a profissão, como ela já está fazendo, né, participando de uma live como essa, Sim. conversando com outras pessoas que já são agentes de aeroporto, frequentando o ambiente, né, se ela já teve a oportunidade de voar, de fazer uma viagem aérea, observar o trabalho dessas pessoas e procurar escolas que ofereçam cursos como esse. Ainda que o curso de agente de aeroporto, como a gente fala de maneira bem transparente, não seja um curso homologado pela ANAC, né, não seja obrigatório a realização dele, o curso em si, ele dá uma bagagem que em nenhuma outra oportunidade a pessoa teria sem fazer esse curso, né? Eu fui agente de aeroporto há 10 anos atrás, 11 anos atrás, então eu tive uma passagem aí por 3 anos no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, e naquela época não existia uma escola como a EDAPA que oferece um curso de agente de aeroporto. Então eu fui com a cara e a coragem sem saber muito bem o que eu estava fazendo, para onde que eu estava entrando. E aí, quando você consegue ter acesso a uma escola vinculada à ANAC, como a EDAPA, que tem outros cursos de piloto, comissários, etc., e que tem toda uma bagagem por trás, que oferece um curso de agente de aeroporto e que mostra para você quais são os caminhos, você já vai participar de um processo seletivo, primeiro, tendo certeza do que é ser agente de aeroporto, tendo certeza se é isso mesmo que você quer, e conhecendo ali o caminho das pedras, né? Com dicas úteis que você pode fazer uso
para participar de um processo seletivo, que é o mais importante, né? Participar do processo e passar no processo seletivo, né? Exato. Agora vamos por partes, como diria o açougueiro. Vocês são de onde? Quem é mineiro aí? Os dois. Os dois, Os os dois são dois. mineiros? Os dois mineiros. É, Que legal. Você é de onde, Cristina? Eu sou de BH, sou de Belo Horizonte mesmo, nascida e criada e jogada do nada, né, no aeroporto de Confins, e caí nesse mundo da aviação. Que legal. E você, Thiago, de onde você é? eu nasci em Pedro Leopoldo, do lado ali de Belo Horizonte. Nasci na Ah, região metropolitana, né, de Belo Horizonte. o Aquele meu, logo ali. o meu O logo genro, ali de mineiro, né, Cris? o meu genro é logo ali no norte. Ele é de Mamonas, quase divisa Sim, com a Bahia, lá em cima. sim, lá em Aham, cima. É, aham. bem lá em cima. Bom, e como é que vocês entraram nessa profissão? Eu vou começar pela Cristina. Como é que você começou nisso, Cristina? Gente, foi realmente assim, do nada. Eu trabalhava em banco na época, eu comecei na aviação em 2009, eu entrei na Trip em 2009. Eu trabalhava em banco e eu cursava fonoaudiologia. E aí uma amiga minha que trabalhava na Trip, ela falou, olha, tem um processo seletivo, o que que você acha de participar? Eu falei, vamos, né? E aí eu participei do processo e entrei, e aí eu vi que realmente a aviação era bem diferente, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que descobrir muita coisa daqui, desse mundo totalmente novo para mim. Que eu acho que é o diferencial de ter o curso de agente de aeroporto hoje, é que a gente não entra, vamos dizer assim, de olhos vendados, né? Você sabe onde que você está entrando. E é exatamente isso que faltou para mim ali. Na época eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? O que esse tanto de avião está saindo? Meu Deus, para onde que eu vou? E aos poucos é que eu fui aprendendo as coisas e eu tive que ter muito estudo por fora, né? Então, a EDAP, ela oferece esse estudo por fora que a gente tem que ter ali naquele início. Então, eu não tinha nada a ver com aviação. O meu grande sonho sempre foi a área da saúde. Eu queria ser Olha, fonoaudióloga, eu fiz enfermagem, inclusive, e aí do nada entrei na aviação em 2009. Trabalhei por 10 anos no aeroporto. Trabalhei no aeroporto da Pampulha, depois eu fui para o aeroporto de Confins e saí de Minas tem 2 anos, e tem 2 anos que eu estou aqui em Campinas. olha, Então, é uma área que eu sou completamente apaixonada, eu mudei completamente a minha vida, os meus estudos, né? Larguei a família toda em BH e vim para Campinas, porque isso aqui realmente, esse tal da aviação mudou completamente a minha vida. você sabe que tem um bichinho que chama, um vírus, que é o Aerococcus. Sim, E esse me picou, o Aerococcus, quando ele pega, não já tem como era, escapar, já era. não tem. Não tem vacina. E você, Thiago? Eu tenho uma história parecida com a Cris também. Eu trabalhava na área comercial de uma empresa de TI, em Pedro Leopoldo, uma empresa familiar. E eu já estava lá há uns 4 anos. Eu tinha entrado como estagiário, depois me tornei consultor na área comercial e depois supervisor na área comercial. Então, eu supervisionava um time de consultores, né, da área de TI. Mas eu queria fazer algo novo, queria fazer algo diferente, queria ter a experiência de trabalhar numa empresa maior. E eu já cursava faculdade na época, à noite, e aí eu soube que uma companhia aérea nova tinha surgido no aeroporto de Confins, e que eles estavam contratando. E aí eu pensei assim, bom, eu gosto de viajar, gosto do ambiente do aeroporto, já tinha amigos que trabalhavam na aviação, e eu pensei assim, por que não, né? Já que eu quero começar algo do zero, mesmo já trabalhando na área de TI, como supervisor, na área comercial, eu queria algo novo mesmo, e aí falei, vamos tentar, vamos ver o que dá, se vale a pena trabalhar em companhia aérea, como que é esse mercado, e fui com a cara e a coragem, porque como eu falei, não tinha ainda uma escola que me preparasse para isso, que me mostrasse o que é ser agente de aeroporto, quais são os caminhos que a pessoa pode trilhar dentro de uma companhia aérea. E aí, em 2010, eu entrei para uma companhia aérea em Confins, para a Azul Linhas Aéreas, que tinha acabado de abrir. Eu fui a segunda turma contratado no aeroporto de Confins, lá em Minas Gerais. E logo depois que eu entrei, eu comecei já a me envolver com treinamento, 2 anos e meio, 3 no máximo. Surgiu uma oportunidade para ser instrutor de treinamento em Campinas, na Universidade Corporativa da Azul. A E aí foi onde eu Uniazul. me candidatei, isso, na Uniazul.
e foi onde eu me candidatei para essa vaga e migrei, né, da linha de frente para o treinamento, para ser instrutor na universidade. Aí fiquei um bom tempo na universidade, onde a Cris trabalha hoje, dando treinamento para a Sim. linha de frente, tanto de aeroportos, alguns treinamentos do call center, carga, um módulo de um treinamento específico que a gente ministra para toda a empresa, comissários, pilotos, que é o CRM. E aí depois eu comecei a me envolver também com treinamentos voltados para liderança, para média liderança. E aí em 2019 eu tive uma outra oportunidade de ir para o RH, para trabalhar com desenvolvimento humano. E aí também, de novo, eu migrei dentro da mesma empresa, fui promovido para outro setor e fui trabalhar na diretoria de pessoas com o RH da Azul. E isso é uma coisa legal também, assim, eu acho que é legal a gente saber que o agente de aeroporto, assim como foi para mim, assim como foi para a Cris e para tanta gente, ele pode ser só a porta de entrada, né? Só o primeiro Sim. passo que você dá na sua carreira dentro de uma companhia aérea. Então eu conheço pessoas que entraram como agentes de aeroporto e viraram comissários, pilotos, foram para a área administrativa, foram para o treinamento, foram para o RH, ou usar o período que estavam ali para estudar para um concurso público, por exemplo, porque são só 6 horas, né, de carga É, horária. Então, dá muita oportunidade, né, para a pessoa que tem um plano de carreira, né? Eu achei exato. interessante essa sua abordagem, Tiago, porque assim, hoje nós não temos mais aquela relação de trabalho como existiu na época dos nossos pais, que assim, o sujeito entrava numa empresa, ficava 40 anos na empresa, aposentava e ia embora. Os planos de carreira hoje são bem diferenciados, vamos chamar assim, do que era antigamente. E eu tenho observado, pelas minhas entrevistas com o pessoal aqui, pessoas como vocês, que entrar num aeroporto, muitas vezes, como agente de aeroporto, é só a porta de entrada. Eu já tenho experiências e pessoas com quem eu converso e conheço que começaram como agentes de aeroporto, hoje são comissários de voo Sim, ou piloto, ou sim, mecânico. sim. Que é uma coisa É que mais me verdade. chamou atenção. O sujeito começou, fez o curso e virou piloto, virou mecânico de avião. Uhum. Não é? São muitos. Isso é muito comum, viu, Jair? É muito comum o time de solo, né, os agentes de aeroporto, nem sempre eles entram com essa intenção. Muitos Sim. entram para conhecer mesmo, para experimentar como uma entrada ali, né, um primeiro emprego na aviação, e eles conhecem um outro mundo, porque realmente é isso, né? É um mundo muito específico. A gente começa a falar uma linguagem que só quem trabalha na aviação conhece, a gente começa a falar Alfa, Bravo, Charlie, Vitor, Eco, a gente começa a falar sobre modelo de equipamento de Meteorologia. Sim, modelo de os equipamento, QGOs, é. meteorologia, É. QGO, CAVOC, a gente fala uma língua que só quem trabalha em companhia aérea entende. E aí você vai ficando encantado com aquilo, e você quer crescer junto com a empresa, né? Então, você tendo a porta de entrada ali como agente de aeroporto, você acaba conhecendo outras pessoas, conhecendo outras áreas, se interessando, procurando meios para continuar estudando, e você cresce junto com a empresa, né? Isso é muito comum. Você sabe Sim. que embora seja, como é que se diz, esteja contaminado pelo aerococcus, eu nunca trabalhei na aviação comercial. Eu sempre trabalhei a aviação para mim é uma coisa mais de hobby, mais privada, né? Mais menos comercial. E um dia eu estava numa empresa que adquirir uma outra empresa, houve uma fusão, e eu cheguei numa reunião e nós estávamos falando de horário e tal. Eu falei assim, mas é horário local ou Zulu? Aí ninguém entendeu. Uma moça que estava lá participando da região, ela falou: opa, você é da aviação. Eu falei: sou. Por quê? Como é que você sabe? Ela falou: porque eu também sou. Ela foi comissária de voo muitos anos e estava trabalhando na iniciativa privada, numa empresa que não tinha nada a ver com aviação. Mas essa história do horário local, o Zulu, foi a deixa e Uhum. viramos grandes amigos. Porque ela falou, eu Sim. passei a minha vida inteira. E o marido dela é piloto, inclusive, se não estou equivocado, da Azul. Ela Ah, que falou, legal. e meu marido é piloto. Eu falei, olha que coisa que é o que você acabou de falar, Tiago, um termo, um jargão Uhum. Sim. que faz com que você seja identificado de imediato por quem já trabalhou ou trabalha na área. Sim, vira uma família mesmo, né, Jair? E a gente Vira. Sim. conhece pessoas
de outras companhias aéreas. A gente viaja bastante porque o próprio segmento, né, oferece aí benefício de viagem praticamente de graça. Então você tem a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, de conhecer outros países, se a empresa aérea que você trabalha faz voo internacional. Então você tem uma série de oportunidades, né, uma série de benefícios aí que abrem portas que talvez em outro segmento a gente não teria condições, né? E agora uma pergunta de US$ 1 milhão da Nádia Gentil. Tem idade máxima ou mínima para isso? Não tem. Na verdade, a idade mínima É, é ter concluído o segundo grau e 18 anos, mas a idade é isso, máxima não tem. Não não tem tem. idade máxima. É, porque é muito interessante. E eu quero chamar atenção porque existe um preconceito na área empresarial que o profissional, quando ele passa dos 40 anos, ele, por mais qualificado que ele seja na área dele, ele passa a ser desvalorizado, menosprezado e muitas vezes demitido, porque pelo salário que você paga um profissional com mais de 40 anos, você contrata três que estão começando na carreira. E Uhum. aí esse profissional que tem capacidade, tem conhecimento, tem habilidade, ele fica desprestigiado e muitas vezes até entra em depressão. Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele tem condições de trabalhar, até pela experiência de vida que ele tem, e não tem Sim. oportunidades. Aí, num caso como esse, é viável ele se candidatar, por exemplo, para um agente de aeroporto? É, Sim, com certeza, porque como não tem idade máxima, né, e inclusive isso é uma oportunidade para pessoas que querem recomeçar, que querem começar uma outra carreira, que querem investir numa outra área, ou como eu tinha comentado, né, que querem dedicar mais tempo para estudar e precisa de um emprego de meio horário, né, então não tem idade máxima e é muito comum pessoas começarem outra carreira através da aviação com idade variada. Então você tem tanto de gente começando pela primeira vez, né, gente bem nova, com 18 e 19 anos, e pessoas muito mais velhas, que já passaram por 3, 4 profissões e agora trabalham em companhia aérea. sim. Na última turma que eu tive agora de inicial, inclusive, a gente teve 3 ou 4 alunos acima dos 60 anos. Você Então, está brincando? sim, 3 alunos, Sério? daqui de Campinas, inclusive. Que Então, legal! sensacional. Isso é muito É, bom, a força de vontade de ir aprender e tá aí. Estão Gente, começando, que realmente eram máximo! diárias completamente diferentes, e eles chegaram e estão com tudo, tá? Já eu já estão tive. trabalhando. Fantástico! Não, isso é ótimo mesmo. Eu já Show. tive alunos também na EDAPA com mais de 50 que fizeram o curso, foram para o processo seletivo e hoje trabalham na Azul, na Latam, né? Então são Sim, pessoas que estão começando uma outra carreira, né? Estão dando início aí à segunda, terceira carreira e agora, por algum motivo, optaram por ir para a companhia aérea. E alguns, inclusive, já estão realizando um sonho, né? Porque já sim. era um sonho da juventude ir para uma companhia aérea, por algum motivo a vida levou para outros caminhos, e aí agora finalmente eles conseguiram realizar esse sonho e entraram em companhia aérea com 45, 50, 55 anos. Que show! Gente, eu tô assim, feliz em saber disso. Claro. Porque eu que já sou um cinquentão, quase um sessentão, e vivo isso que eu acabei de falar para vocês, que depois dos meus 40 e poucos anos eu deixei de ser útil para o mercado por, sei lá, por N razões e talvez muito mais por causa de um preconceito. Ah, como eu, existem zilhões de brasileiros que buscam uma opção, uma alternativa, mas tem assim, o que essas pessoas, além do conhecimento na sua área principal de atuação, o que eles podem oferecer? Uma bagagem de vida que um jovem muitas vezes não tem, né? Uhum. Sim, Sem dúvida. E essa opção de agente de aeroporto me surpreendeu, né? Inclusive quando vocês contam para mim essas histórias de pessoas com mais de 60 anos que estão se dando bem, que estão trabalhando, e estão com muita garra e estão fazendo acontecer. Isso para mim é uma notícia fantástica. E é legal porque quando você tem numa mesma equipe, né, pessoas com idades diferentes, histórias de vida diferentes, formações diferentes,
O próprio time ali consegue dar respostas mais elaboradas para os desafios que eles têm durante o trabalho, né? Então, uma coisa é você ter um time todo muito jovem, ou todo muito mais velho, ou todo de uma única formação, que aí tem as suas vantagens, mas eles sempre vão pensar da mesma forma, né? Então, a resposta que eles dão para os desafios também vai ser muito parecida. Agora, quando Sim. você tem um time com gente nova, gente mais velha, gente com faculdade, sem faculdade, que fala inglês, que está aprendendo inglês agora, que já veio de outra companhia aérea, que é a primeira vez que está numa empresa aérea. Enfim, quando você tem um time ali muito mais heterogêneo, muito mais misturado, é muito mais legal, porque você aprende muito mais, você troca experiência com as pessoas. E o cliente final sente isso, né? Ele sente que o time é um Sente. time mais maduro, né? Um Coeso. time mais coeso, que consegue elaborar mais e responder melhor para os desafios, né? Ó, eu acabei de perguntar, porque a Nádia, ela está interagindo com a gente aqui, com um monte de pergunta, um monte de colocação, e eu perguntei para ela aqui no bastidor, Nádia, qual a sua idade? Ela tem 57 anos e está ingressando nessa área. Tá ótimo. Não tem Sem dúvida. pré-requisito de idade, né? Não Então a tem. Nádia vai ser sempre muito bem-vinda na aviação, independente da idade Sim. dela. Mas que show. Agora vamos falar um pouquinho do curso. O Show. Tiago, conta pra gente um pouquinho como é que é o curso que a IDAPA proporciona. Esse curso da EDAPA, Jair, ele já existe desde 2013 na EDAPA. Então, eu comecei dando aula na EDAPA em 2015, em 2017 eu assumi a coordenação, e aí há uns 2 anos eu convidei a Cris para o time aí de instrutores da EDAPA, porque ela já tinha experiência, né, muita experiência na aviação e experiência também dando aula. E o curso de agente de aeroporto da EDAPA, ele tem dois focos principais. O primeiro, que é justamente mostrar o que é ser agente de aeroporto, qual é a profissão, como é ser um agente de aeroporto, o mercado da aviação, e ensinar realmente toda a parte técnica de regulamentação, resoluções da ANAC, os RBACs, né, os Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil, as portarias, etc. Então, o primeiro foco é dar um embasamento mesmo profundo, né, muito profundo sobre a aviação e sobre ser agente de aeroporto. E além disso, mostrar também os caminhos que a pessoa tem ali dentro, né? Ser comissário, ser piloto, ser mecânico, ir para o administrativo, ir para o treinamento, e falar bastante sobre o atendimento ao cliente, que também é um dos focos aí da profissão agente de aeroporto. O segundo momento do curso é quando você é preparado para os processos seletivos. Porque a EDAPA, ela não quer só formar aluno, né? Ela não quer só dizer assim, eu formei 15 turmas no último ano. Não, ela quer que essas pessoas que se formem na EDAPA tenham condições de participar de um processo seletivo. Então, da metade do curso para o final, a gente foca muito em dinâmicas de grupo, apresentação pessoal, oratória, redação, português, matemática, raciocínios lógicos, inglês. E a gente faz análise de currículo, a gente simula entrevistas, a gente dá feedback individual, dá feedback coletivo. Então, todo aquele aluno que nunca participou de um processo seletivo robusto, como é de qualquer companhia aérea, quando ele participa do treinamento da EDAPA, ele não tem somente a parte teórica do curso, mas ele também tem um preparatório de como ele pode ir para um processo seletivo, de Que qualquer companhia é o aérea. RH que a gente chama? Existe o curso bônus do RH, que é um curso que Tá. todo aluno da EDAPA ganha, depois que ele faz o curso de agente, ele é aprovado no curso de agente. Mas antes do curso de RH, Jair, ao longo do treinamento mesmo, ao longo dos 11 encontros, ele já tem também uma base muito boa de como se preparar para o processo seletivo. Então a gente não espera só o curso de RH. Então, por exemplo, as aulas de matemática, de inglês, de português, de redação, de Libras, língua brasileira de sinais, que a gente tem um módulo só de Libras focado na aviação. Tudo isso já é um preparatório para a pessoa se fortalecer, se preparar mais, né, e incrementar melhor o currículo dela para ela conseguir ser chamada para um processo seletivo. Muita gente não consegue realizar o sonho de trabalhar em companhia aérea porque não sabe nem como chegar no processo seletivo. Então a pessoa quer Tá. muito trabalhar em companhia aérea, mas ela não sabe como chegar, ela não tem ninguém que indique, ela não sabe como preparar um currículo, ela nunca participou de um processo mais robusto, mais longo, então ela não sabe como se comportar numa entrevista, ela não sabe como preparar o próprio currículo dela, né? E aí a gente tem módulos muito específicos de marketing pessoal, de preparação de currículo, de entrevista, que vão ser úteis não só para ela participar de um processo numa companhia aérea, mas também para ela participar de qualquer processo no futuro, independente se for uma companhia aérea ou não.
Sim. Legal. Cris, como é que é, Diga-me. você que é uma instrutora da Uniazul, como é que é esse processo dentro da companhia? O processo de entrada? Como é que a pessoa, como é que essa pessoa é trabalhada para assumir a posição dela? Sim, a gente trabalha realmente familiarizando a pessoa com o aeroporto. Então, a gente apresenta alguns setores, né? A gente tem alguns treinamentos à distância, onde a gente mostra alguns setores do aeroporto, mostra um pouco sobre regulamentos também, um pouco mais superficial do que a gente mostra. E aí a gente já parte realmente para a parte de sistemas, e alguns treinamentos obrigatórios pela ANAC que a gente ministra para eles, como o CRM, o curso de artigos perigosos, o curso de AVSEC, que é o contrato de interferência ilícita, né? Segurança da Aviação Civil, contrato de interferência ilícita. Então, tem alguns treinamentos que já são obrigatórios e a gente dá alguns treinamentos também de sistema, entre outros. E aí, depois, eles têm algumas provinhas, e aí ele tem algum acompanhamento também de um tripulante do seu aeroporto, em que vai acompanhá-lo durante os primeiros atendimentos dele. Tá? Então, esse é um dos primeiros passos ali para ingressar. E ali ele vai vendo qual o setor que ele prefere. A gente tem o setor do check-in, onde a gente tem ali o primeiro atendimento ao cliente, recepciona o cliente, ele pode ir para a sala de embarque, onde a gente faz aquelas chamadas, faz o embarque do cliente, onde tem o acesso às aeronaves, tem o setor de bagagens também, então são vários setores, e ali ele vai passando por esses setores e vai vendo onde ele se sente melhor, né? Onde ele vai se adequando melhor, e ali ele vai fazendo um treinamento específico para aquele setor onde ele vai ficar, onde ele vai se adaptar melhor. O curso na EDAPA, o Tiago, ele é online, presencial ou misto? Antes da pandemia, Jair, ele era 100% presencial, então todos os alunos tinham que se deslocar até a IDAPA, né? Mas aí veio a pandemia e a gente teve que se adaptar, né? A gente foi convidado aí, para não falar convocado, Intimado. obrigado, intimado, né? A se transformar e se adaptar. Então, eu me lembro que bem no início da pandemia, a gente estava com duas turmas, né, Cris? Nós tínhamos Sim. duas turmas em andamento, uma à noite e uma aos finais de semana, como a gente sempre oferece para os alunos. E aí, no primeiro momento, a gente paralisou as turmas até a gente entender o que estava acontecendo, né? O mundo inteiro, né, teve esse momento aí de parar um pouco e pensar, e agora? O que a gente faz, né? Vai durar 15 dias, um mês? Quando que vai acabar isso? Então, a gente suspendeu as aulas por uma questão de segurança, para cumprir com o protocolo de segurança. E aí, quando a gente percebeu que isso não ia ser passageiro, a gente adaptou o curso e ofereceu o curso à distância, 100% remoto. E aí nós concluímos as duas turmas de 2020, 100% remotas no primeiro semestre. E aí no segundo semestre, quando a Prefeitura de Campinas flexibilizou de novo, né, as atividades aqui, a gente voltou a oferecer as turmas presenciais, porém a gente manteve a transmissão remota. Então, Tá. nós tivemos alunos de outras cidades, inclusive, que não teriam oportunidade, né, de fazer o curso presencial em Campinas, mas se conseguiram participar do curso mesmo morando em outra cidade. Então, agora Legal. a gente oferece híbrido, né? Você tem tanto aluno presencial na sala de aula, quanto alunos que assistem o curso de casa. E mesmo aquele que assiste na escola, se algum dia ele não puder ir à escola por algum motivo, tá chovendo muito, perdeu o ônibus, o carro estragou ou está com criança doente, ele pode acessar de casa a aula, não tem problema nenhum. E as aulas são gravadas, o que é muito legal, né, agora. Sim. Então, o aluno ele pode assistir a aula quantas vezes ele quiser, mesmo que ele tenha assistido presencial. Então, ele pode tirar dúvida, ele pode assistir aquele conteúdo de novo várias vezes, né? Isso é bem legal. Agora, a minha pergunta como é que é a rotina desse profissional que vai para o aeroporto? É bem dinâmica, viu, Jair? Muito. É praticamente assim uma rotina sem rotina, né? Porque como a Cris É. falou, ele pode trabalhar no balcão, como no check-in ali, né? Fazendo conferência de documentação, imprimindo cartão de embarque, etiquetando bagagem. Mas ele também pode trabalhar na loja, vendendo passagem, remarcando voo, consultando valores para o cliente, pontuando em programas de milhagem, programas de vantagem. Como ele pode trabalhar na sala de embarque,
embarcando os clientes, no desembarque, no setor de bagagem. Ele pode trabalhar no COI, que é o Centro Sim. Operacional Interno, né, o Controle Operacional Interno, onde ele conversa na fonia com o comandante. Então, quando o comandante está orbitando ali no aeroporto e pede autorização para pousar, é esse agente de aeroporto que vai intermediar isso junto à torre de controle para dizer onde o comandante vai pousar, se ele precisa de alguma orientação. Ele pode trabalhar no outro setor também que lida com documentação de voo, que lida com peso e balanceamento de aeronave, então ele tem uma responsabilidade muito grande de garantir que aquele avião vai decolar com segurança, balanceado, né, que o peso dele está equilibrado. Então, uma única profissão, um único cargo, que é o de agente de aeroporto, ele tem 5, 6 desdobramentos, ele tem 5 ou 6 atividades que o mesmo profissional pode desempenhar. Então, bases maiores, como Viracopos, aqui em Campinas, né, um agente de aeroporto ele fica um bom tempo realizando a mesma atividade, até para ele ganhar experiência naquele setor. Mas bases menores, o mesmo agente faz 3, 4 atividades no mesmo dia. Então é muito dinâmico. E são só 6 horas de trabalho, né? Então é uma carga horária muito reduzida. E o funcionário nem vê passando. Quando ele percebe, já deu a hora dele ir embora. De tão dinâmico que é o trabalho. E eu É achei rápido, interessante. né? Não, eu Pode achei falar, desculpa. interessante porque vocês estão falando dessa operação de peso e balanceamento auxiliar, que sempre foi uma função do DOV, né? Que é o despachante operacional de voo. Exato. E E, agora as companhias aéreas compartilham, né, essa responsabilidade e Sim, treinam os agentes de aeroporto para que eles também possam fazer isso. O agente de aeroporto ele não se tornou um DOV, né, porque ele não tem o curso homologado pela sim, ANAC, ele não tem a banca da ANAC feita e etc. Mas ele tem um curso específico de peso e balanceamento, ele entende o que é uma load sheet, ele sim. entende como fazer a leitura de um documento como esse, e ele consegue conversar ali com muita autoridade com o DOV, com o comandante, com o mecânico, para auxiliar no que precisar. a Tiffany está dizendo que é uma ótima escola. É uma pena que ela não passou na prova final de comissários, mas ela não vai desistir. É isso mesmo, Tiffany. Não Não desiste. desista. E se ela A, a, pode, inclusive, fazer o curso de agente e entrar como agente de aeroporto, e no futuro fazer a Exato. prova de novo da ANAC, passar na prova de comissário e ser uma comissária no futuro, né? Isso, eu show. ia falar isso agora. É um diferencial, é um momento de você adquirir mais conhecimento ainda para na hora que você for fazer a sua prova. É totalmente diferente. Você vai ganhar um quê a mais aí, com toda certeza. É o que a gente sempre Exato. fala, que eu tenho comentado muito com os outros profissionais aí da EDAPA, que quando a gente faz live, que esse é o momento de investir. Porque a aviação está voltando ao normal, o turismo está voltando ao normal, Sim, e o ano que vem há uma perspectiva fantástica de retomada do crescimento, principalmente na área do turismo. E aí, se você for esperar o ano que vem para se qualificar, você vai ficar para 2023, 2024 e não vai ser contratado agora, não é? é verdade. Esse é o momento de fazer o investimento na carreira, seja ela de piloto, de mecânico, de comissário ou de agente de aeroporto. Por quê? E de todas essas que eu citei, o agente de aeroporto, na minha opinião, é o mais tranquilo, porque é um curso mais conciso e que você acaba tendo uma oportunidade mais rápida, mais ágil, porque o piloto ele tem que ter as horas dele, o Sim, mecânico ele tem que fazer o estágio dele com as horas dele, o comissário, a comissária também tem uma demanda um pouquinho mais apurada. Mas o comissário, o agente de aeroporto, é uma coisa mais ágil. E talvez o investimento nessa profissão, nesse momento, seja muito mais Acessível, né? acessível e muito mais, como eu diria, muito mais fácil. Fácil não é a palavra, mas muito mais interessante, porque ela agiliza o ingresso numa carreira na área da aviação. Sem dúvida. Eu sim, concordo com você. Um curso de piloto, por exemplo, é um curso muito mais. O investimento é maior, é um curso mais longo, é um curso que requer uma especificação mais técnica pela ANAC, né? Então tem várias provas, várias bancas da ANAC que você tem que fazer.
O de comissário também não é diferente, né? Ele também é um pouco mais É. longo, o investimento é um pouco maior, O de também tem as mecânico, provas da idem. ANAC. O de mecânica é Sim, praticamente uma graduação, né? Tem mecânica que fica Sim. tem 4 anos várias estudando, carteiras. várias carteiras, e o de agente ele é um curso mais curto, o investimento é menor, e você em pouco tempo consegue se qualificar e já participar de um processo seletivo. E, E aí e, sim, você entra na companhia aérea e vai se qualificando em outros cursos lá dentro, né? e aí Sim. você acaba tendo condições, inclusive financeiras, de bancar uma evolução na carreira, ou seja, como comissário, como piloto, como mecânico, porque você Exato. já vai estar trabalhando, né? Exato, é isso mesmo. O Tiago, quando é que estão as turmas nossas estão abertas? A gente tem uma turma noturna e uma turma de final de semana começando na semana de 20 de setembro. Então a gente tem uma turma começando aí dia Daqui 22 de 10 dias. setembro, que é uma 10 quarta-feira, dias. exato. E outra turma começando dia 25 de setembro no sábado. Nesse primeiro momento a gente tem uma palestra, né, para falar um pouco mais sobre o curso, mas já estão com as matrículas abertas já. Então você que está nos acompanhando agora, nos assistindo, gente, nós estamos com os nossos links aqui. Se você olhar aqui em cima, um pouquinho aqui embaixo, nós temos o nosso WhatsApp. É só clicar no botãozinho, você vai falar com o nosso time de solo, né? E ter mais informações, porque eu acho que é uma oportunidade bastante importante, muito boa para você tentar, principalmente no momento em que nós estamos diante de uma crise, diante de uma perspectiva de trabalho um pouquinho complicada, mas o mercado da aviação está muito aberto. E começando pela porta de entrada, que é essa área de agenda aeroporto, eu acredito, porque quem acha não acha nada, mas eu acredito que nós vamos ter aí, você vai ter aí uma excelente oportunidade. O chefe está mandando um parabéns para todos nós. Obrigado, Marcos, valeu aí pelo apoio. Deu. E assim, eu tenho certeza, né? Olha lá, guardou os A documentos, olha lá, Nádia. a Nádia mandou, ela é de Indaiatuba, gloriosa, cidade maravilhosa de Eu já morei em Indaiatuba. Indaiatuba. Eu já morei Hã? lá, é uma cidade muito gostosa mesmo. Eu não É. estou morando lá, mas eu passei a maior parte da minha vida lá. Minhas filhas são de Uhum, lá. E hoje eu estou morando em Itu por uma questão de pessoal, enfim. uhum. Mas eu sou apaixonada por Indaiatuba e É uma é cidade uma bem bonita cidade mesmo. fantástica, é uma cidade É mesmo. maravilhosa. Ó, tem aqui uma outra pergunta da Elisângela Romano. Tem o curso em EAD à distância? Eu acho que tem, Ele né? ele é transmitido ao vivo, Elisângela, ele não é gravado, né? O que é muito interessante, porque você tem interação ao vivo com os instrutores, você pode perguntar na hora, você tem as dúvidas sanadas em tempo real, e você acompanha a aula em tempo real junto com quem está na escola. Então, ele não é um curso gravado, né? Ele é um curso ao vivo que você pode assistir tanto presencial quanto de casa. É legal a gente fazer essa observação, porque quando fala em EAD, é aquela aula gravada que é igual para todo mundo. Não, na EDAPA nós temos o ensino à distância, mas ele não é esse tipo de EAD, que é gravado. A aula é online, ela é ao vivo, ela fica gravada, mas durante o período da aula você pode interagir com o professor, não é isso? Exato. Mas, É isso mesmo. O que é muito isso bom, aí. né? É muito melhor do que você assistir uma aula gravada, que não tem interação, que você, para perguntar, tem que mandar um e-mail, procurar um plantão de dúvidas, né? Então, a carga horária, inclusive, é a mesma, a gente não reduziu a carga horária, e é da opção do aluno poder ir presencial, se ele preferir, ou assistir de onde ele estiver, não tem problema nenhum. E ele pode fazer as duas coisas também, né? Ao longo do curso. Vai um dia, assiste presencial, como eu falei, o dia que não der, fica em casa, assiste de casa também. E são 11 semanas, né, Jair? É um curso bem curto, né? 11 semanas. A turma da noite é das 19h30 às 22h, 3 vezes por semana. E a turma aos finais de semana é todo sábado, de 8h30 da manhã às 17 horas. E são 11 sábados ou 11 semanas, 3 vezes na semana à noite. Então é muito rápido. Quando a gente percebe, já acabou o curso. Então, Tafidi, Sim. já a Tiffany, certeza irei fazer o curso de agente aeroporto. Muito obrigado pela dica. Não, a Que dica está bom. dada e nós esperamos você lá. Liga aí, olha, dá um cliquezinho no nosso WhatsApp que está em cima da fanpage.
Você clica, você vai chegar no nosso time de solo. Fala para a Tuane que você assistiu a gente aqui. A Tuane Isso aí. provavelmente vai te atender. Fala, olha, Tuane, assisti a live, quero saber mais, quero mais informações detalhadas. E aí você vai ter a informação que você precisa. Cristina e É isso Tiago, aí. muito obrigado pela participação. Foi um Eu que prazer agradeço. tê-los aqui nessa live. Foi muito gostosa, muito esclarecedora. Estou feliz por saber que pessoas com mais de 45, 50 anos podem se encaixar nesse perfil, podem estar trabalhando numa área dinâmica, gostosa, prazerosa como é a aviação. Eu Sem vou dúvida. abro para você agora, Tiago, dar o seu tchau e depois a Cristina. Eu que agradeço, Jair, pelo convite, agradecer as pessoas que entraram, que participaram, que fizeram perguntas, né? É uma sexta-feira à noite, né? Então a pessoa conseguir entrar, tirar um tempinho aí para conhecer um pouco mais sobre a profissão, sobre o plano de carreira que ela terá aí à disposição na aviação mesmo, né? Começando como agente de aeroporto, então isso mostra comprometimento e interesse aí por uma outra área. E como você falou, agora é a hora de estudar, de se qualificar, porque as companhias aéreas voltaram a contratar, a malha aérea voltou a aumentar, graças a Deus, né? Então a gente teve aí uma baixa significativa no passado, mas a malha aérea de todas as companhias aéreas já aumentou bastante o número de voos por dia. E logo, logo é alta temporada, né? Porque vem dezembro, vem férias, vem janeiro, vem carnaval aí, se Deus quiser, ano que vem. E precisa de pessoas para atender no aeroporto, né? Então, ao invés de esperar voltar a contratar para fazer o curso, é melhor fazer o curso agora, já se preparar para quando começar, né, esquentar ainda mais as contratações, vocês já estarem preparados para participar de um processo seletivo, né? Isso que é o mais importante. E eu quero aproveitar essa deixa sua, esse gancho, para dizer o seguinte: eu não me lembro agora se foi o presidente ou o vice-presidente da CVC que falou agora recentemente o seguinte, que eles estão vendendo pacotes para 2023 e que se não houver nenhum percalço nesse caminho, não vai ter avião suficiente para dar conta da demanda. Ou É seja, isso mesmo. as pessoas, a área da aviação está em franco aquecimento, em franca ascensão. Então é uma questão de um pouquinho mais, um pouquinho menos, as pessoas estarão com certeza empregadas. Seja Uhum. agente de aeroporto, piloto, mecânico, comissário de voo, isso é muito importante. Então, todas as áreas que englobam a aviação estão, vamos dizer assim, prontas para receber, provavelmente no ano que vem, uma demanda muito grande e nós temos certeza que haverá uma grande demanda de Demanda, contratação. Sem dúvida. sem dúvida. A gente está se preparando mesmo para conseguir aí contratar pessoas agora, para já treiná-las, para que quando houver aí a alta temporada, a gente já tem um time preparado para isso, né? E 2022, 2023 promete mesmo, porque o brasileiro Promete. não aguenta mais ficar em casa, né? Não, E o turista também que não mora no Brasil tá louco para voltar para o Brasil, ou para conhecer o Brasil, para visitar a gente. Então, e os aeroportos já estão bem cheios, né? Os voos já estão cheios de novo. É. E a tendência é aumentar cada vez mais. A Maria é Thaís está verdade. dizendo se contratam pessoas sem experiência. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou pedir para a Cristina, antes de terminar, falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, a gente contrata sim, sem experiência nenhuma. E é até interessante, porque eu lembro do meu processo seletivo quando falam isso sem experiência. Porque a gente fala assim, eu nunca trabalhei com atendimento ao cliente, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar como agente de aeroporto. E aí eu lembro que o rapaz do RH ele falou o seguinte, e essa menina que falou isso no processo seletivo, ela falou, eu trabalhei por 5 anos em padaria. E aí ele falou, você quer exemplo maior do que esse, do que um atendimento ao cliente? Isso é um atendimento ao cliente, então não é que a gente está sem experiência, a gente vai ali utilizar da experiência que você tem e transformá-la ali dentro do aeroporto. Então, não tenha dúvidas, venha, essa falta de experiência, talvez, acho que não é essa palavra, né? Mas o que você acha que não tem experiência, você tem sim. A gente só vai aproveitar ali e vai aflorar essa experiência. Então, no curso, a gente vai te dar um pouco mais de conhecimento
E aí, quando você estiver lá no aeroporto, você vai agregar com aquilo que você já tem. E vai ser só sucesso, sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando, na verdade, gente, de um alinhamento Sim, de experiências, porque você tem uma experiência isso. como vendedor, como uma. Gente, trabalhar com pessoas é fantástico e não importa a área que você está, se você é vendedor, se você é atendente de balcão, se você tem essa habilidade de falar, de atender, de dar atenção, de se colocar no lugar da pessoa, você já tem a experiência necessária para pelo menos pleitear uma vaga. Exato. E nessa profissão a gente precisa muito saber ouvir o próximo, né? Então, para mim foi um prazer imenso estar aqui e falar tanto dessa profissão que eu sou completamente alucinada. Passei 10 anos no aeroporto e se eu pudesse passaria mais. É, vocês vão se apaixonar também. Então, aproveite esse tempo, tá? Venha que é como ele falou, é um alinhamento de experiências. Olha aqui, a Tânia Silva, quando eu trabalhei na Azul, eu vim de uma experiência de salão de beleza. Viu? Então, isso me ajudou muito passar na seleção. Olha que coisa fantástica. Ela saiu porque ela teve que cuidar do filho, aquela coisa toda, então é complicado. É uma questão à parte, mas ela estava se dando bem, pelo que eu entendi, e ela gostava e, claro, teve que se dedicar à família por uma questão muito pessoal. Então, Sim, eu tenho certeza que o agente de aeroporto, ele é a porta de entrada, não só para o profissional, mas para quem vai viajar, para quem vai embarcar num avião. Então, a porta de entrada é muito importante. E quando a gente tem um profissional que ama o que faz, como é o caso de vocês dois aí, e me permitam dizer que vocês são o time de ponta que fazem parte do nosso time da EDAPA. Quero agradecer a vocês pelo entusiasmo, pela energia que vocês trazem para os nossos alunos, que vocês contagiam os nossos alunos com tudo isso que vocês fazem, com essa sua experiência de vida. Tiago, muito obrigado. Cristina, muito obrigado. E espero que a gente possa fazer outras lives para que a gente possa falar mais sobre essa profissão que está em ascendência e é uma coisa muito gostosa. Gente, a aviação muito. só tem uma coisa melhor que a aviação: a aviação. Não é É verdade? Exatamente. verdade, é verdade. Essa é a minha opinião. Eu sou suspeito, mas Somos. ah, nós somos apaixonados pela aviação. A Maria Thaís está dizendo que Cristina e Tiago, vocês são muito simpáticos. Acho que o único antipático Obrigada. aqui sou eu, mas tudo bem. Obrigado, Maria. Não. Olha lá, a Tânia mais uma vez, sim, amo demais, quero muito voltar, sou formada comissária de voo na EDAPA e estava como agente de aeroporto, em breve voltarei. Olha que experiência, olha que testemunho bacana, gente. Que Olha que legal. legal, fantástico, fantástico. Tânia, muito obrigado pela sua participação e nós esperamos você também no nosso curso, tá bom? Gente, mais uma vez eu quero Sim. agradecer, estamos encerrando nossa live por aqui e até uma próxima oportunidade. Boa noite para todos Obrigado, vocês. pessoal. Boa Até noite. mais. Tchau, Obrigada. Cris. Obrigado. É. Obrigado, Jair. Boa Tchau, tchau. noite. Obrigada.